Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou muito feliz de dar sequência a esse projeto lindo que eu estou chamando de saúde sistêmica e poder falar aqui sobre um assunto que permeia tanto a minha vida, o meu estilo de vida, as coisas que eu acredito, que eu já vivi e tá aqui num lugar de poder compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências pessoais e trazer pessoas que eu confio, que eu admiro, que eu respeito, para poder vir aqui e falar um pouco com propriedade de tantos assuntos interessantes da saúde de um lugar mais abrangente, né, e não fragmentado sobre a gente. E a Ayurveda é uma dessas ferramentas que entrou na minha vida de um lugar muito especial. Eu vi uma vez pela internet e aí eu comprei um livro e eu fui estudar. E eu jamais achei que eu ia encontrar alguém que falasse de Ayurveda no interior de São Paulo. Eu moro em Bauru. E graças a esse universo maravilhoso, uma aluna na época falou: Não, tem uma moça que trabalha com Ayurveda aqui. Eu falei: Então você me passa o contato dela em nome de Jesus. E eu tive o privilégio, o prazer de aprender muito com a Aline sobre Ayurveda e principalmente sobre mim mesma, sobre o quanto a gente é um ser tão amplo, né? E que bom ter essas ferramentas. Então, sem mais delongas, eu já vi que ela está aqui, eu vou chamá-la para a gente começar esse papo. E agora? Não tá indo, gente? Ah, agora foi. Boa Boa noite! noite. Fiquei até emocionada com a introdução. Coisa Ai, mais. mas foi tão verdadeiro. Você sabe disso, quanto eu sou sua fã, o quanto eu te admiro e quanto eu tô feliz de você estar aqui, né, partilhando do teu tempo, de toda a tua sabedoria, do teu estilo de vida, porque a Ayurveda, Ah, desculpa, opa, tô me ajeitando, tá? imagina, histórias da vida real, né? É assim que eu lido com a tecnologia, mas a gente conversa, a Não gente tá chega a muito uma conclusão. distante aqui, não, tá? Meu tripé também tá meio aqui assim, ó. Tudo certo. E a Ayurveda é um estilo de vida, né? Eu falo que ela não é uma ferramenta de trabalho. Não tem como você falar de algo sem viver quando a gente está falando de uma ferramenta como essa. Com certeza. Então, eu tô muito lisonjeada, muito honrada de você estar aqui. Falei um pouquinho de como foi o meu contato inicial com a Ayurveda, mas eu Uhum. quero te dar voz para você falar quem é você e sinta-se à vontade se você quiser trazer a tua introdução nesse universo da Ayurveda ao ponto de você trabalhar hoje com isso. Sim, obrigada, Mari. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito feliz para mim poder compartilhar o Ayurveda, né? Essa medicina tão milenar e ao mesmo tempo tão atual, né? A gente hoje, o mundo moderno, ele traz muitas facilidades, muitas praticidades, mas infelizmente toda essa praticidade que a gente precisa por conta da falta de tempo, afastou a gente da gente mesmo, né? Então, por isso que eu falo que o Ayurveda, apesar de ser tão antigo, né, datado de mais de 5.000 anos, e mesmo assim a gente, quando trabalha nas consultas com ele, a gente percebe o quanto ele é funcional na vida moderna, né? E na verdade não é só funcional, não. Eu considero que hoje é essencial, né, que a gente volte, faz o caminho de volta, né? Porque a gente, para viver todas as necessidades criadas do mundo moderno, a gente se distanciou da gente, do nosso ciclo circadiano, do sol, da lua, da comida, do banho. Então, hoje, às vezes, a gente vai reeducar a pessoa a entrar em contato com o próprio banho, com a própria comida, né? Assim, com a própria consciência, que hoje a gente faz as coisas mecanicamente, né? E o Ayurveda, então, fazendo uma introdução, assim, o Ayurveda é considerada a primeira medicina do mundo, tem mais de 5.000 anos, existem artigos, né, que a gente encontra nos clássicos de data de 7.000 anos atrás, então é muito antigo mesmo, é originário da Índia, né? E como que o Ayurveda surgiu na humanidade? Quando as doenças começaram a aparecer, né? Porque
na Índia, naquela época, não era só na Índia, no mundo todo, não era comum as pessoas adoecerem, né? E quando as doenças foram acometendo os homens, os rishis, que são os sábios indianos, entraram em profundos anos de meditação, perguntando para Deus, né, para o Criador, por que que o homem estava adoecendo. E eles, em longos anos meditando, foram recebendo essas inspirações divinas, né? E escrevendo os tratados ayurvédicos, são os clássicos que a gente estuda hoje. Então, basicamente, o que Deus fala, que quanto mais o homem se afastar da natureza, mais doente ele vai ficar, né? Por quê? Porque nós somos o microcosmo do macro. Então, quando você conecta com esse conhecimento, eu fico até arrepiada, porque eu falo isso o dia inteiro, mas toda vez que eu falo, eu sou tomada por emoção, né? Porque quem vive o Ayurveda, é o que você falou, tem que praticar. Teoria não vai resolver. Quem vive o Ayurveda sabe que é tudo que a gente vai conversar aqui hoje é verdade e tem muito mais, né? É muito Então, quando a gente... profundo. É muito profundo. Quando a gente tem esse conhecimento de que eu tô com muito blush? Não, tá linda. É porque como que fala? Filtro. Tem filtro? Então, eu sei que tem como colocar, mas agora que tá nas duas, eu não sei se tem como mexer. Não, eu não coloquei, eu não vou Ah, colocar, tá. tá? Tá. Tá Para não tudo ficar com a bochecha certo. vermelha. Então, vamos lá. É assim, eu tô conhecendo a tecnologia agora. Tá Isso é normal. tudo Tá certo. tudo certo. Então, o que que acontece? Quando a gente fala que o ser humano é o micro do macro, significa que todos os elementos que estão no universo, eles estão no nosso corpo na mesma proporção. Então, pensa, para a gente ter uma conexão melhor com a Ayurveda, conseguir entender melhor, é assim, ó. Pensa que o corpo do ser humano é uma matriz de 5 elementos: fogo, água, terra, ar e éter. Éter são os espaços, o espaço que tem no universo e os espaços que a gente tem no nosso corpo, tá? Então, a gente considerar que o corpo humano é uma matriz de 5 elementos e que esses elementos vivem numa dança, e a gente chama isso da dança dos doshas, tá? Então, o que que é dosha? Dosha, num sentido literal, significa defeito de fabricação. Então, quando a gente começa a estudar o Ayurveda, muito do nosso ego já vai por água. Por quê? Porque a gente já entende que a gente nasceu fadado à destruição, que nós vamos morrer, né? Todos nós. E que o corpo é perecível, né? O que nós temos que nós temos que dar para o nosso corpo é mais longevidade com vitalidade. Porque não adianta eu viver muito tempo da vida sem qualidade de vida. E é isso que o Ayurveda vem ensinar. A gente a trabalhar da maneira adequada, de acordo com o seu biotipo, que é o dosha, as fases da vida que você está e as estações do ano, né? E é isso que eu vou trazer um pouco aqui. Então, vamos lá. Pensa que nós temos 5 elementos, só que cada um de nós tem a dominância de um conjunto de elementos, tá? Isso determina o dosha ou biotipo. Então, vamos lá. As pessoas que são ou estão vatas, porque existe um conceito de prakriti e vikriti, tá? Prakriti é a essência, é como você veio ao mundo. O dosha que você nasceu. Vikriti é desequilíbrio. Então, o que você se tornou? Na verdade, um dos objetivos do Ayurveda é aproximar a pessoa da sua essência, porque o mundo está afastando a gente da nossa essência. Então, quando eu faço um diagnóstico, um reconhecimento do dosha que eu sou, fica muito mais fácil para eu ter o autoconhecimento, né? E entender as minhas tendências, as minhas preferências, né? E até mesmo as minhas patologias. Fica muito mais fácil. Fantástico. Então, vamos lá. Nós temos 3 biotipos: Vata, Pitta e Kapha, né? Vata são as pessoas que pode ser Prakriti ou Vikriti, essência ou desequilíbrio. Pode ser ou estar Vata, e Vata é o conjunto de ar e éter.
Então, se a gente pensar para poder ser mais palpável, o ar e o éter é o vento. E quais são os atributos do vento? Quais são as qualidades? O que, que o vento excessivo vai causar? O vento é seco, o vento é móvel, é dispersível. Cortou seu som para mim. Agora voltou. Não, tava sem som só, mas voltou. Você estava falando do vento, que é É, dispersível. isso. O vento é que tocou o celular. Então, o vento, ele é dispersível, ele é móvel, ele é seco, né? Ele em excesso, ele vai trazer o quê? Eu vou falar primeiro da parte mental. E isso muitas pessoas vão se reconhecer aqui, porque infelizmente o Vata domina o mundo moderno. Porque o vento, ele é móvel, ele é instável, entendeu? É tudo que a gente está vivendo hoje, excesso de movimento. Então, Eu quando você até ia fazer um parênteses antes de você entrar nos doshas, Aline, que você trouxe um exemplo que eu achei interessante, que a gente está muito afastado da nossa natureza. Que hoje a forma como a gente está vivendo. Mas para quem está tendo contato, às vezes, a primeira vez com isso, as pessoas não têm nem noção que o estilo de vida moderno é algo que está distanciando a gente da natureza, né? Então, o que, que é um pouco esse distanciamento? É um excesso de telas, um excesso de cadeira, né? é É uma alimentação industrializada, é uma qualidade de sono que não é satisfatória, suficiente, não só em volume, mas em qualidade. São sim, relacionamentos rasos, onde a gente não tem conexão, onde a gente não tem trocas sexuais saudáveis, que isso também a Ayurveda fala, né? Então, muito. quando a gente fala que a gente está distante da nossa natureza, a gente está falando de todos esses pilares que a gente está vivendo, né, nesse mundo moderno, que faz com que a gente fique desconectado da gente mesmo. Porque eu tô É, tão condicionada para fora que eu já não consigo me perceber do lado de dentro. Não consigo observar e perceber o meu corpo. Então, só para situar, para as pessoas falarem, tá, mas o que que é esse estilo moderno? Que eu não sei se eu tô ou se eu não tô, uhum, né? Mas eu acho que é uma é, tendência que a gente está indo só para dar uma situada. Mas você estava falando do vata, do vento, e isso como algo num coletivo. isso. Só para complementar o que você falou, entender que existe um ciclo circadiano. E esse ciclo, ele depende do horário que você acorda, do horário que você dorme, né? E ele está conectado com a produção de hormônio, com todos as sensações e a qualidade de vida mesmo. Então, a gente não dorme mais no horário certo, né? Mais para frente, não sei se eu já posso falar, já vou falando, porque assim fica mais Fica à fácil. vontade. E se alguém quiser perguntar também, eu queria deixar esse canal aberto, né, Aline? Às vezes, conforme Pode você vai perguntar. explicando, alguém quiser trazer alguma questão, acho legal também. Isso, estamos aberta. Agora é levar a informação para o maior número de pessoas e compreender o Ayurveda, né? Sim, sim. Então, o que que acontece? Deixa eu terminar o Vata, aí eu vou voltar nisso, porque isso é bem legal para o pessoal saber, que são os horários dos doshas. Então, dentro Uhum. desses horários, eu vou explicar um pouquinho mais sobre a rotina, tá? Porque a rotina, se você. O Ayurveda, ele tem resposta para tudo. Eu falo, meu, você não encontrou? Procura no Ayurveda que ele vai te responder. Tá? Então é isso, a gente se afastou. E são das coisas simples, né, Mari? O Sim. estilo de vida moderno hoje é fast food, é dormir tarde, é excesso de tela. Ou seja, nós vivemos hoje no mundo moderno de excessos. Tudo é muito. E exaustão, estresse. E para o Ayurveda, toda doença, a manifestação física, ela inicia no emocional, né? É claro que o estilo de vida, dormir tarde, acordar tarde, se alimentar mal, é, não ter uma rotina de atividade física, o sedentarismo, tudo isso vai acarretar em patologias, desequilíbrios. Mas o estresse, né? As emoções que não estão bem organizadas dentro das pessoas, as pessoas estão confusas com as suas próprias emoções, não conseguem digerir suas próprias emoções. E por isso que eu falo que o autoconhecimento hoje é urgente. E quando você entende o seu dosha, às vezes até parece um assunto longe, uma besteira, não é. Porque aí você fala, putz, por isso que eu tenho essa condição, essas preferências, por isso que eu sou brava, essa Tendências. tendência, por isso que eu sou lerda, sou mais lerdinha. E você acolhe quem você é, né? Então, por exemplo, eu estava falando do Vata. O Vata, muitas pessoas vão se reconhecer aqui.
Porque como o vata são os excessos. Porque é o vento. Ele é móvel, ele é dispersível, ele é seco. Então, ele vai, na mente, ele vai secar essa gordura cerebral. Ele vai aumentar os vrits, que são os movimentos da mente. E esses movimentos vão causar o quê? Perturbação, excesso de pensamento, ansiedade, depressão, as síndromes modernas do pânico, entre outras, né? Então ele seca, é como se ele secasse o sistema nervoso central, né? E aí a pessoa, eu falo que fica à deriva, fica que nem uma pipinha solta no ar, leve, que nem o vento, assim, que não sabe para onde vai, né? Uhum. E aí, além de tudo, essa mobilidade, essa instabilidade vai secar a gordura cerebral. Pensa que 80% do cérebro é constituído de gordura e que aqui está a base, né? Então, você vai perdendo o intelecto, você vai perdendo o raciocínio, você vai ficando esquecido. Isso é o mal do mundo moderno. Todo mundo tem algum sintoma do vata desequilibrado hoje, né? E a gente percebe muito isso, é uma judiação, porque eu atendo muitos adolescentes, que os adolescentes que não têm biotipo de vata estão super vatas, numa idade que era para estar muito mais pita, porque pita é a fase da transformação dos hormônios, das decisões, das profissões. Mas não, os adolescentes, os jovens estão ficando vata, que seria uma fase da velhice, né? Que eu A realmente... Júlia trouxe aqui só um comentário. Estamos, em geral, desconectados com a natureza e, assim, a natureza do nosso organismo. Acho que vem de encontro com o que você está falando, inclusive com as fases, né? Os próprios adolescentes estão desconectados do tempo, do estilo de vida, do próprio corpo, do próprio Exato. ser, né? O próprio ser, aí o que acontece? Está viciado em tela, né? E isso faz a gente desconectar mais, faz a gente perder a hora de dormir, né? Atrapalha muito a qualidade do sono. Então é tudo isso, né? O mundo tá vata. Tem um professor que fala que 95% da humanidade hoje tem desequilíbrio de vata, né? Então é isso. No corpo físico, então eu falei da mente, né? Então essas doenças Uhum. aí do sistema nervoso central, a ansiedade, tudo isso você vai entender que já é um desequilíbrio vata. No corpo físico, esse vento ele vai secando as articulações, né? Aí causando dores articulares. Ele vai secando os ácidos, ele vai causando os ácidos estomacais, ele vai causando um excesso de gases, né? Pode causar uma constipação intestinal. Então, hoje em dia, quantas pessoas sofrem de constipação? Mas também, como ele é instável, pode ser que uma pessoa tenha diarreia por desequilíbrio de vata. Isso tem que ser diagnosticado, tá? Uhum. Porque é um pita-vata que a gente faz o diagnóstico. Mas também, né? Ele causa rigidez muscular, tensão, né? Então, por quê? Porque ele vai endurecendo, ele vai acabando com a untuosidade do corpo e da mente. Na verdade, Mari, o mundo está sem untuosidade. As pessoas não têm mais unidade nas relações, no olhar, né? No considerar. Pensa como É, as pessoas estão secando. eu falo que a gente está vivendo um momento muito yang, né? Um momento muito masculino, que é muito mental, muito operacional, muito de fazer, né? E não de ser. De Não é ser. muito in, né? De eu olhar para o meu corpo do lado de dentro, né? E não só do lado de dentro para os meus órgãos, que já é muito, porque a gente não para pensar nisso, né? Que a Sim, gente não é só o que a gente vê. Mas olhar para o lado de dentro disso, de olhar para as minhas emoções. Então, exato, tem gente que não consegue dar nome para o que sente porque nunca parou para observar. Porque não sabe exato. associar, está tão desconectado de si que não sabe o que sente. Então, como hoje eu acabo tendo muito desse trabalho, né, do atendimento terapêutico, e eu sei que Hum, isso também chega para você, né, no teu atendimento, né, esse sim, relato das pessoas pelas partes emocionais, você vê essa desconexão. Ah, tô ansioso porque eu não sei nem por que eu tô ansioso, o que que me acelera, o que que me deixa mais ligado, ou o exato. contrário, então o que que me desacelera? Isso é É, autoconhecimento. E a gente está tão desconectado que a gente não consegue nem perceber quais são os gatilhos que me potencializam para o que eu quero ou me distanciam disso, né? E exato. na minha linguagem, isso vai muito para esse universo yang que eu falo, que está muito É, forte no coletivo. tá mesmo. Eu falo que o mundo tá assim, todo mundo com um cabeção desse tamanho.
e com um corpinho assim. Por isso, mais do que nunca, a gente tem que considerar a necessidade da atividade física. Porque é muita. A gente usa muito o intelecto, e às vezes nem o intelecto, né? Porque tem gente que tá aqui e não tá no intelecto, né? Exatamente. E usa muito a cabeça, ou seja, a cabeça com Muita muito atividade mental, né? mental, que isso cansa mais do que você ter Uhum. muita atividade física, né? E pouca atividade física. A maioria das pessoas trabalham sentadas, né? Nessas luzes artificiais. Então, assim, tem produção de hormônio mínima. É mínima. Por isso que a gente tem que tomar sol. Então, na verdade, Mari, eu falo assim que na primeira consulta é reensinar, reeducar as pessoas a tomar contato com as coisas básicas e simples da vida. Porque, na verdade, a saúde não está na complexidade, tá na simplicidade, né? De uma comida caseira, de tomar um sol, de acordar mais cedo, de dormir mais cedo. Então, eu falo, a hora que você volta para os conselhos da avó, tenha certeza que você está indo para o caminho certo. Né? E quantas vezes a gente julgou e falou, a avó falava para não lavar o cabelo quando está menstruada. Muito certa, muito certa, né? E aí a gente vem resgatar essas medicinas antigas aí para mostrar, né, que o Oriente e as medicinas milenares já trazia isso há tanto tempo, né? Sim, eu ia só complementar que essa questão do natural, né? Ela é tão abrangente que o calendário que a gente vive hoje, esse calendário que a gente conhece, ele é chamado de calendário gregoriano, né? Ele não é É, nada linear e não tem nada a ver com a natureza, né? A única referência dele é o giro da Terra em volta do Sol, que isso é considerado dentro de 365 dias. E uhum, aí o Sol, ele é um elemento yang, né? uhum. Então, o nosso calendário temporal está condicionado por um masculino. E que um mês tem 28, um mês tem 30, um mês 31. Enquanto a Isso, gente poderia se alinhar a um mesmo calendário pela Lua, sem lunar, com desconsiderar o Sol, mas não excluindo a Lua, né? Dentro da sim, sistêmica, a gente fala que nada pode ser excluído. E a Lua, ela foi tirada de uma forma da gente mensurar o tempo, né? exato, uma Então, assim, referência do ser humano. então, enquanto a Terra gira, né, em volta do Sol, a Lua, ela gira em volta da Terra. E nesse mesmo tempo, ela gira 13 vezes. Então, a Lua, ela tem 13 ciclos dentro de 365 dias. E a mulher, ela está 100% alinhada com esses ciclos. Total. Então, para quem não tem uso de hormônios, né, não faz nenhum trabalho sintético e acompanha o teu ciclo natural, e fizer uma tabelinha manual, porque eu já fiz Sim, isso. A gente luna 13 vezes no ano e não sim. 12, que é esse Uhum. calendário mental. Então, essa reconexão com a gente, com a natureza, com as nossas avós e a forma como elas lidavam simples, né? O Bert Hellinger nas constelações ele fala: o essencial é simples. A gente que fica complicando o que pode ser simples, né? É se conectar de novo com É esse se toda essa conectar. sabedoria. E a gente foi perdendo poderes, né? Porque verdadeiros poderes, porque só pegando um gancho aí no que você falou, se a gente começar a estudar as mulheres de antigamente, a gente pegar a história do feminino e tudo isso, a gente vai entender que na antiguidade, bem na antiguidade, as mulheres elas menstruavam todas juntas na lua nova, né? E acontecia um movimento dentro das aldeias que era assim, quando elas menstruavam, elas saíam da aldeia e elas ficavam num espaço que já era preparado para essas mulheres menstruadas. Elas levavam os filhos só e não tinha nenhum compromisso com os homens durante 7 dias. Os 7 dias que, no caso, elas estariam menstruadas. Por que que os homens abriam isso para as mulheres? Porque nesse momento elas resolviam, elas tomavam de decisão todas as diretrizes da aldeia. Dia de plantar, dia de colher, né? O melhor dia para pescar. Então era intuitivo, era conexão com a lua. Eu fico até arrepiada porque eu falo, gente, olha que a gente foi desperdiçando essa energia, esse poder do feminino. Esse é o verdadeiro empoderamento, né? É aí que a mulher tem poder. Ela é essa conexão com a natureza,
né? O sol maravilhoso, necessário, todos nós sabemos, mas ele está muito mais presente. A lua, é o que você falou, ela foi sendo esquecida, porque também é uma forma de estar eliminando esse feminino, né? Sim, de um lugar muito maior e muito mais sutil, porque o calendário não é uma coisa questionável. Ninguém Não, nasce, cresce e questiona. Nossa, por que que o tempo é pautado no sol e não na lua? Né? exato. E a gente vai sendo direcionada a olhar para o nosso sangue, para o nosso ciclo com repulsa, porque a gente está desconectado de que isso é uma coisa natural, É, né? Então, os absorventes sintéticos. E aí a gente vai para uma grama de universo assim que vai gerando toda essa desconexão quando a gente está falando do feminino, né? Que, feminino. claro, a gente vai falar de vários lugares, mas o feminino de um corpo de mulher, mas a gente tem o feminino do indivíduo, né? Que é o nosso interno, o nosso sentir, que gera toda essa falta de percepção, inclusive, né? Eu não Exato. consigo nem perceber que eu tô ficando estressada, ansioso, a não ser que o meu corpo grite. Meu cabelo tá caindo, minha unha tá escamando, meu intestino não funciona. É, já É o chega último estágio do no meu corpo último pedindo, pelo estágio. amor de Deus, faz alguma coisa diferente, porque o que você É, tá fazendo não tá funcionando. Ou começa a prestar atenção, né? é por isso que o autoconhecimento é importante, né, Mari? É um investimento isso, sabe? Porque se a gente não investir tempo, não investir tudo que a gente puder no autoconhecimento, vai ser muito difícil esse resgate, entendeu? Porque eu falo que é um resgate que a gente tem que fazer, Sim, né? perfeito. E trabalhar muito com a moçada aí, né? Eu tenho muito prazer e muito carinho em atender a molecadinha, as meninas que nem menstruou ainda. Entendeu? Por quê? Porque eu já venho trazendo para elas esse conceito, eu já venho trazendo para elas que sangue não é sujo, né? Que inclusive é uma forma dela identificar como que tá lá no interno dela, a cor do sangue, a textura, né? O fluxo, o ciclo, Coágulo, tudo isso. cólica. Então, é uma forma dela identificar a qualidade do útero dela, dos ovários, do sistema reprodutor dela. Porque você não precisa chegar no estágio limite da doença para você procurar ajuda. Se você tem Uhum. autoconhecimento, você fala, epa, tem coisa errada aí, não era assim, né? E aí você evita que uma patologia se instale. E não terceiriza também, né? Porque o bom do autoconhecimento é a gente começar a entender a nossa responsabilidade sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde. Então, quando eu Isso. busco um terapeuta, um médico, né? Vamos supor, dentro da Ayurveda, eu vou ter orientação para que eu seja responsável pela minha saúde e não terceirizar. É, Ah, o que você me falou não funcionou, não deu certo para mim. Não é sobre isso, né? Então, eu ah, acho que o pedir ajuda é um lugar de humildade que a gente tem que ter perante as pessoas que já estudaram e vão conseguir trazer uma direção, mas não uma isenção de responsabilidade, é uma terceirização, né? é, Eu acho que é, isso é muito importante a gente trazer. E aí, uma das coisas que eu acho muito bonita da Ayurveda é isso. Você vai conseguindo ganhar uma consciência muito ampla de si, muito. por esse direcionamento que, ao meu ver, é muito didático. Quando a gente fala de uma ciência tão profunda, tão antiga, quando você começa a falar dos doshas, você fala assim, poxa, com um mínimo de informação, porque isso é muito pouquinho de tudo que é, Isso, né, essa ciência, com mas o certeza. quanto isso já me abre essas percepções de como eu sou, como é que eu funciono, não é verdade? É, é verdade. Eu percebo assim, às vezes eu pergunto para o paciente, ele chega aqui, por exemplo, com uma queixa de queimação. Daí eu falo assim, desde quando começou a queimação? Não sei. Não sei nem dizer, Meu né? Deus, como assim? Você tá com uma coisa que tá te incomodando. Como que você não sabe quando começou? Eu ajudo. Eu falo, não, eu vou te ajudar. A gente tem que achar o início, porque como que eu vou achar a causa? Porque é uma outra questão. Uhum. Não dá para cuidar, tratar causa, né? Não dá. Sintoma. Efeito, sintoma, desculpa, o contrário. Não Uhum. dá para causar sintoma. Você tem que procurar a causa. Às vezes, numa única consulta, a gente não encontra. Às vezes, você vai encontrar a causa do problema na quarta, quinta. Isso depende muito do Do paciente. E isso que autoconhecimento ele já dele com ele chega mesmo. aqui, né? Porque que nem você, Uhum. Mari, não passou por tantas consultas assim. Mas você já tinha um autoconhecimento, porque hoje, na hora que eu vi você falando da live de hoje à noite nos stories, eu falei, meu, parece que ela já é toda ayurvédica, entendeu? A forma que você falou. Então, por quê, amor? O conhecimento, você absorveu esse conhecimento com facilidade por conta do seu autoconhecimento.
né? Mas tudo bem, quem chega aqui sem autoconhecimento é uma jornada, é o que eu falo. Respeita o seu processo terapêutico, porque não é do dia para a noite que as coisas vão mudar, né? Curte isso, porque tem muita coisa linda no processo. E tem também as dores, porque o mundo é dual. E a Sim. gente tem que saber entrar em contato com a luz e com a sombra, com a dor e com a alegria, né? Porque senão também é o que está acontecendo com os jovens. Eles não Uhum. estão, eles estão sem habilidade de lidar com a dor, né? Sim. Super patas aqui, ó, não aterre por Sim. nada, né? E eu vou pedir, Aline, se você puder continuar nesse perfil dos doxas, porque eu acho que Vou- isso é super esclarecedor e que eu Uhum, quero pegar um gancho também depois, que você terminar isso, de algo que eu achei tão importante na minha experiência, né? E falando de um lugar de uma pessoa que realmente conhece o Ayurveda, não de um lugar técnico, né? De alguém que vive de um lugar muito comum sobre isso, que sim, foi o processo de limpeza, o Amapatiana, que eu fiz, né, com a tua direção. E a gente muitas vezes escuta isso de um lugar popular tão distorcido do que é um verdade. detox, né? O que é um resgate da tua energia vital, né? Da conexão com o teu corpo saudável. Então, esse É, era um outro viés que, se der tempo, a gente poderia abordar um pouquinho também. pode Mas falar, é fala dos importante. doxas, que eu acho que isso traz bastante Tá, clareza. então Temos vamos aqui a doutora organizar. Viviane falando, maravilhosa. Aqui quem mais? Ana, maravilhoso conteúdo. Ah, que bom que vocês estão gostando. Ai, fico muito feliz também. Então, eu falei do Vata, né? Então a gente vai Uhum, pensar esse Vata como ar e o éter, o vento, a secura, a frieza, o movimento excessivo, tá? uhum, Então é o ar e o éter. Depois nós temos o segundo biotipo, que são os tipos Pita, fogo, fogo e água. Então, mentalmente, como é o comportamento do Pita? O Pita é bravo, Pita é briguento, Pita é irritado, Pita é crítico. Intelectualmente, o Pita ele tem um intelecto mais aumentado do que os outros dois doshas. Mas eu falo assim que o Pita ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque como ele é muito perfeccionista, né, essa inteligência pode ir por água abaixo, né? O Pita, ele é um bom empreendedor, ele é aquela pessoa que o que ele determina, ele faz é o fogo, é o que transforma, né? Ele é um bom professor, só que ele tem que tomar cuidado com o excesso de crítica, porque senão ele fica de mal do mundo inteiro. Aqui, ele briga na mente dele com o mundo nem sabe, mas ele tá brigando, né? E fisicamente, o problema do Pita é excesso de fogo no sangue, trazendo muitas inflamações. Então, o Pita é um ser inflamado do corpo e da mente, né? Eu falo que o desafio do Pita é alcalinizar o pH sanguíneo, é alcalinizar a mente, é procurar. Por isso que o Ayurveda é legal, né? Para o Ayurveda, o equilíbrio está nos opostos, né? Então, o Vata, que é muito vento, tem que procurar mais elemento terra. O Pita, que é muito fogo, se ele ficar com muito Vata, o que que o vento vai fazer no fogo? aumenta o fogo. Vai alastrar. Então, o Pita, ele tem que procurar mais o Kapha, que é água e terra. E aí eu já vou explicar para vocês que tudo são doshas. Alimentos são doshas, estações dos anos, fases da vida, né? Os animais têm dosha, as situações têm dosha. Então, assim, a partir do momento que você começa a viver ayurvedicamente, você vê só elementos na sua frente, Uhum, entendeu? E isso é muito legal. E a resposta é efetiva, né? fato. Então, no corpo físico são as inflamações, todas as ites, a diarreia, a hemorroida também é doença de pita, desequilíbrio de pita, entre outras coisas. As ites, todas as ites é o pita aumentado aí, né? Então, Queimação, né? Essas queimação na coisas. parte Afta. refluxo, afta, herpes, doenças de pele no geral é problema de pita, né? Sangue quente, extravasa para a pele. Então, é isso. Vata, ar e éter, pita, fogo e água, Kapha, água e terra. Então, se você for pensar nos elementos água e terra, eles são pesados, né? Eles são frios. Então, é exatamente isso que a pessoa, se tiver com desequilíbrio de Kapha, vai sentir na mente. Vai sentir peso, letargia, inércia.
procrastinação, né? O Kapha, se ele tiver em desequilíbrio, ele embota. Esse embotamento dele, ele não comunica, né? Então ele fica calado, ele entra numa deprê dele ali, né? Ele falta fogo, então ele não tem muita clareza mental. Então, às vezes, o Kapha, ele pode falar, putz, mas eu sou lento de raciocínio. Ele é lento, mas o que ele aprende, ele não esquece mais. Ele tem consistência, né? O desafio do Kapha é a atividade física, ele tem que trazer vata para a vida dele. É um movimento, só que não um movimento do mundo moderno, um movimento com equilíbrio, né? O Uhum. Kapha é aquele que tem que dormir menos, né? O Kapha é aquele que tem que se movimentar mais, porque ele já tem uma condição de água e terra, que deixa ele mais inerte, mais letárgico, né? Jejuar mais, né, também, né, Aline? Jejuar O é o CAF. único biotipo que eu indico o jejum. Os outros biotipos eu não indico. Então, é, é isso. O Kapha, ele é aquele que, enquanto o Pita tá brigando, o Vata tá soprando ali, ele chega e fala, gente, calma, calma. Né? Quando ele fala, porque às vezes ele nem fala, ele sai fora, fala, não quero nem Não se saber esse mistura. rolo, É. não quero nem saber esse rolo aí. Né? Então eu falo que o Kapha em equilíbrio é a salvação do mundo moderno, tá? Porque em equilíbrio, tá? Porque a maioria dos casos tá todo mundo desequilibrado. Então, o que você É. pega? Infelizmente, né? Por que que é o Tudo equilíbrio? Porque inerte, é o passivo. oposto do mundo moderno. E se o Uhum. equilíbrio tá nos opostos, o oposto do mundo moderno é Kapha, água e terra. Ó, tem uma galera aqui que tá com você. Teve uma que falou que eu sou Pita, deixa eu ver quem que foi. Aqui a Vanessa falou, Pita sou eu. Aí teve a Érica aqui também que falou. Aline maravilhosa, aprendo muito com você. A Cláudia entrou. Ah, a Eu não consigo Berba, ver, eu gente, pra saio. saber. Acredito que eu sou cafa desequilibrada, a Cláudia. É claro, tem que passar com a Aline para você ver certinho o seu dosha. Porque também, Aline, se você me permite, eu queria também fazer uma lembrança aqui de uma experiência que eu tive com você, né? Eu, né, tive esse diagnóstico da Aline como uma Pitta Vata, né, predominante. E eu, né, dentro dessas características do Pitta, que tem essa parte do intelecto, quando eu cheguei para a Aline, eu já tinha lido um livro inteiro de Ayurveda, eu já tinha pesquisado um monte de coisa. É E Pita, aí fez sentido para mim, por isso eu fui buscar alguém que ia ter propriedade é para me Pita, ajudar, né? Pita. Então, Ó, ó, isso já tem toda uma característica. Isso me definiria como Pitta porque eu li um livro? Não. Então, ela está trazendo aqui essas características para a gente ganhar uma consciência de como é que é a Ayurveda, mas essa definição, ela precisa de várias análises, né? isso. Aqui é só para situar. Então, Porque eu lembro de coisas que você falou para mim, né? E eu vou falar de um lugar muito particular. Ah, o meu cabelo mais ondulado pode ser mais vata, um cabelo mais fino. Ah, eu tinha muito problema de acne, isso é mais pita. Ah, os meus dedos são compridos. Isso era mais vata. Então, a temperatura do corpo, né? isso, Então, essa análise tem que ser feita por um profissional. Senão, a gente pega essa informação aqui numa live de 1 hora, acha que já sabe o seu próprio padrão, tá desequilibrado, tá olhando para o lugar errado e vai começar a fazer mais isso. coisa errada ainda, É, né? Então, aqui é para a gente abrir a cabeça, mas o que não anula da gente buscar um lugar coerente, certo, para refinar essas percepções, né, Aline? Eu acho legal também dar uma então, reforçada nesse lugar. que pode acontecer? De repente você faz um teste na internet e aí vai sair ali o seu desequilíbrio atual. No teste, você vai identificar o que está desequilibrado. Então, de repente, você pode ser uma vata com desequilíbrio de cafa. E aí você Uhum. vai fazer tratamento para cafa para uma vata. Isso vai dar problema. Né? Então, Tem que ter direcionamento. tem que ter direcionamento para você realmente sentir o Ayurveda acontecer. Porque o Ayurveda Sim, acontece, você é testemunha disso. Um beijo para sim, ela e para as meninas que estão aí. Eu não estou conseguindo visualizar nada, fica mas é porque eu não tranquila. sei mexer, tá? Então, beijo para as meninas. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. A Dani falou capa total. Essa Amamberaba, que eu não sei quem que é, a fadinha guru. A Amanda, Dani falou jejum para mim é ótimo. A Vanessa falou amo a Aline, tento me equilibrar sempre com ajuda. Cláudia falou que vai marcar um linda. horário. Que ótimo que vocês estão aí Ai, lindas, interagindo, gente. obrigada. Eu não estou vendo quem tá, mas estou aí com vocês também. Então, para terminar aqui a parte dos doces, para a gente entrar em
O Kapha no corpo físico, não necessariamente ele vai ser gordinho, mas estruturalmente ele é maior, tá? Consequentemente, como ele tem muita água e terra, é como se esse peso fosse para o metabolismo dele. Então, ele não tem um metabolismo responsivo. Diferente do Pitta e do Vata, é aquela pessoa que chega aqui para mim e fala, Aline, fiz dieta a vida inteira, nunca aconteceu nada. Entendeu? Eu falo, porque você tem que conhecer o seu biotipo. Para você poder estar num peso adequado, você tem que entender o que você digere. E o Kapha, como ele tem um metabolismo pesado e não responsivo, ele tem mais dificuldade. Eu falo que você tem que aprender a dar start metabólico. A partir do momento que ele entende que ele tem ferramentas naturais para startar esse metabolismo, para colocar esse metabolismo, a vida para ele muda, inclusive na mente. Porque o metabolismo parado aqui é o metabolismo parado aqui. Entendeu? Às vezes você tenta explicar uma coisa para o Kapha, ele não tem a clareza, tá? Ele não é burro. Muito pelo contrário, ele está desequilibrado. E aí você faz um ajuste, ele já equilibra. Então, basicamente é isso. São os 3 doshas. E na vida, tudo são doshas, tá? Então, a gente tem que entender que além do seu biotipo de origem ou de desequilíbrio aí, você tem que entender a fase de vida que você tá, né? Pro Ayurveda, a gente nasce do 0 aos 14 anos, independente do dosha que você nasce, do 0 aos 14 você tem uma influência do Kapha, que é o quê? Estrutura. Você está se estruturando para a vida adulta, né? Então, depois dos 14 aos 50 anos, é uma fase Pitta, é fogo, é transformação, é decisão, profissão, casamento, filho ou não. Aí você vai decidir as coisas. A partir dos 50, a gente entra numa fase Vata da vida, que é o quê? Eu falo que a gente, quando envelhece, a gente endurece, a gente vai endurecendo de novo, vai ficando vatinha, vai ficando um fetinho de novo, né? Na verdade, não vai, não precisa, porque a gente pode envelhecer muito bem, com muita qualidade. E, na verdade, a partir do momento que você tem uma Ayurveda na sua vida, dificilmente você vê uma pessoa envelhecer depletada. Por quê? Porque ela sabe o alimento que ela precisa comer. Né? Todos os tipos de alimento, E né? O que ela escuta, o que exatamente, ela em todos vê, os sentidos. né? Todos os sentidos. Em todos os Mas sentidos. e aí, falamos dos doshas para o pessoal dar uma pincelada aqui, entender que existem essas variações, que isso entra em desequilíbrio, que a gente tem que usar o oposto complementar, né, para poder encontrar essa harmonia dentro da gente, de acordo com cada momento. Mas cheguei desequilibrado, tô toda danada. Cheguei lá, Aline, quero fazer um panchakarma. Ela quase caiu para trás na cadeira o dia que eu falei isso para ela. Ela falou assim, Mariana, não é assim que funciona, linda. Deixa eu te botar na realidade. E me explicou o que era o panchakarma, que é um processo muito profundo, que precisa de imersão, não dá para fazer em qualquer lugar, mas que tem um propósito, né, de fazer limpezas muito profundas do nosso corpo. E que você me trouxe um outro processo muito mais acessível dentro de uma rotina, que também vai ter essa mesma proposta. Então, já que a gente está em desequilíbrio, como é que a gente pode começar a organizar o nosso corpo por um viés, né, de uma limpeza? Porque não é o único caminho, né? E você me trouxe o Amapatiana. E foi algo que eu fiquei tão feliz, porque eu entendi que era possível fazer o que as pessoas chamam de um detox, sem ser algo sofrido, sem deixar de comer, né? E me observando e as respostas do meu corpo dentro dessa jornada, com uma flexibilidade muito legal. Porque eu lembro que você falou assim, Mari, experimenta. Se 3 dias for muito para você, para. Se você achar que dá para segurar mais uns dias, você fica. Então, isso e a sensação que eu tive foi incrível. Então, se você pudesse falar um pouquinho disso, assim, foi algo que me encantou muito também. Então, que na verdade o Ayurveda, ele entende que a gente tem um conceito do Agni, né? Do fogo digestivo. Então, é como se, imagina que tem um foguinho digestivo, um fogo biológico que mora na boca do seu estômago, né? E a gente fala que, é até bonito isso, que o Agni é a inteligência que converte o alimento em nutrição, Que né? lindo. Então, na verdade, amor, hoje a maioria das pessoas tem desequilíbrio de Agni.
tá? Por conta da alimentação e não só da qualidade da alimentação, da qualidade do alimento, mas da qualidade da forma que as pessoas se alimentam. Eu estava conversando com a Érica agora, ela é minha paciente, eu acabei de atender ela, e a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, não é só a qualidade do alimento que você põe no prato, é como você se relaciona com esse alimento. Né? Qual a reverência? Como você senta para comer, você mastiga seu alimento, você entra em contato com todo o processo digestivo? Ninguém, a maioria das pessoas hoje está muito difícil, né? Porque não adianta você comer alimento orgânico, alimento de acordo com o seu biotipo, se você não tem uma reverência por esse alimento, né? Se você na Índia, eu estava comentando isso com ela. As cozinheiras dos hospitais ayurvédicos, elas passam por uma triagem. Essa triagem, se ela tem problema em casa. Então, qual que é a pergunta? Eu participei disso porque eu fiquei muito encantada. Eu participei da triagem delas. Pergunta: discutiu com alguém em casa? Tem mágoa? Tá sentindo dor? Então, vários tipos de perguntas. Se qualquer dessas perguntas foi sim, elas não vão para a cozinha. Elas vão fazer outro tipo de trabalho dentro do hospital. E geralmente é limpeza. Tá? Olha que Aí incrível isso, é né? incrível. E elas todas entram direto para o banheiro. Elas vão tomar banho dentro do hospital. Vestem roupas brancas, rezam mantra para começar a cozinhar. Porque lá eles têm tanta conexão que o professor fala que o dia que passa uma cozinheira que não tá bem, ele come e ele sabe. Olha Mas isso. isso, pra gente, é Níveis, surreal. é, É, né? Mas para né? você ver como que a gente é desconectado. Então, por isso que eu não, às vezes eu sou obrigada a comer em restaurante, né? Mas eu não sou a favor, porque infelizmente você não sabe como que tá. Não é nem além dos produtos que eles usam na cozinha, você não sabe como que tá o emocional da pessoa que cozinhou. E pode ter certeza que energeticamente vai te atrapalhar ou te ajudar. Não sei, depende, né, de como a pessoa tiver. Bom, então vamos lá. Panchakarma, amor? Não, pelo amor de Deus. Existem muitas clínicas ayurvédicas no Brasil que fazem panchakarma. Eu, Aline, não recomendo, tá? Porque a primeira vez que eu fui para a Índia, eu tive uma aula de panchakarma, uma semana de aula de panchakarma, e eu entendi que o panchakarma ele pode ajudar, mas ele pode matar uma pessoa. Por quê? O panchakarma, panchakarma significa 5 ações de limpeza, né? Essas ações é vômito, é diarreia, é tudo excessivo, entendeu? Você fica dias ali no hospital. Dependendo da toxina que você tiver, você não deve mexer com ela. É melhor ela ficar lá, porque se ela volta para a corrente sanguínea, ela pode te causar um mal incurável. E isso é real e documentado, entendeu? Então, eu acho que as pessoas banalizaram muito o Panchakarma aqui no Brasil. Eu não trabalho com Panchakarma. Eu acho que tem que ter uma clínica especializada, com médicos preparados para isso. Isso é muito sério, não caiam nessa. Eu sou a favor do Ama-Pachana. Ama significa toxina. Pachana é retirada. Então é como se a gente estivesse fazendo retirada de toxina do corpo, purificação do corpo. Geralmente, os detox aí do Ayurveda, eles são feitos como uma monodieta, né? Então, assim, eu não lembro se eu te recomendei peia. Foi peia que eu te recomendei? Tinha, era. Ó, vou falar o que eu lembro, tá? Se eu não me engano, tinha uma aloe vera em jejum, alguma coisa Isso, assim. Aí tinha um suco no meio da manhã, ou não sei se era de manhã, mas que ia linhaça, maçã, talvez ia couve, não me lembro. Aí tinha uma papinha de maçã para comer, porque eu sei que tem um ácido maravilhosa. málico que Tudo ele tem ajuda a ácido lático. remover, né? Isso, Uma limpeza ali tira do no. fígado. Aí no almoço era uma peia, né? Que Peia. fala que é de arroz. É uma Eu fazia papa com de arroz arroz. negro. Isso, e Isso. podia usar manteiga ghee, que você também Isso. sempre defendeu muito assim a importância dela ir para o tecido, um tecido áureo, né? Ela atravessa um dos nossos corpos, assim, a O manteiga ghee. ghee. É. Isso, E linda. aí à tarde tinha uma outra papinha também de maçã. E à noite Isso. era um caldo com legumes, que eu acho que era abóbora, cenoura, não lembro se era chuchu, É abobrinha abóbora e ali, né? cenoura. Abóbora e cenoura, acho que era Abóbora e isso. cenoura. Então, você vê como que tinha uma variedade? E você come, você não sente fome. Porque não era um negócio assim, mas você vai comer um quarto de maçã. Era uma papinha.
de maçã. Então, você dava uma direção, mas não é aquela coisa assim que você não pode, vai ficar sem. Então, É, isso é muito libertador para uma é, geração que eu vim, né? Eu tô com 35 anos, então, e eu trabalhei nesse universo fitness, né? Eu trabalhei numa academia, então eu vi as pessoas trazendo muito assim uma visão muito limitada sobre calorias, sobre dieta, sobre detox. E eu falava assim, gente, não é possível, né, que tá tão restringido assim esse pensamento. E a gente poder comer, mas saber o que está comendo. E isso. fazer isso, né, de um lugar com essa consciência. Porque daí a É, gente pode ir para outros lugares, né, que eu também sou a favor, que a gente pode conversar com o nosso corpo. Assim isso, como a gente perfeito. entra nesse processo de se conectar com a gente, é um diálogo interno, né? O que que o meu corpo Eterno. está querendo me dizer do meu intestino, da minha cólica? E eu posso trazer esse comando, corpo, eu vou cuidar de você de um jeito diferente, tá tudo bem, né? E A gente liberar o que a gente não precisa, a gente não vai ficar com fome. Isso, às vezes, baixa toda aquela ansiedade. Ai, será que eu vou ficar com fome? Será que vai doer? Será que, é né? normal. Então a gente pode entrar nesse diálogo de conversar com as nossas partes, né? Para que isso É, seja um processo de muito aprendizado, inclusive. Além de resgate de energia, que eu tive essa sensação final incrível. De total. tipo, nossa, se sente vivo, parece que a pele fica diferente, a Tudo muda. disposição, o ânimo, porque você para de gastar energia com o que você não precisa, né? Que você manda Exato, embora. porque se você for pegar esse conceito do Agni aí, pro Ayurveda isso é muito importante, porque tudo que a gente não digere vira toxina. Então, qual que é o raciocínio do Amapatyana? Usar alimentos que são facilmente digeridos, né? Não são só alimentos detox. Então, por exemplo, para você que é uma Pitta Vata, e eu não lembro a estação do ano que era, eu te Hum. recomendei um suco. Mas Uhum. não é para todo mundo que eu recomendo suco no Amapatiana. Entendeu? Porque tem que ter Uhum. fogo digestivo para digerir isso daí. Se for uma vata ou uma cafa, provavelmente não vai ter. Entendeu? Então, é muito individualizado isso também, porque a gente tem que entender. Às vezes você vê essas dietas detox na internet, é tudo igual para todo Uhum. mundo. Eu falo, gente, mas como assim? Aí às vezes eu leio e falo, mas se uma vata fizer essa dieta, ela tá. Aí ela vai ficar prejudicada ao invés de melhorar a saúde dela, né? Uhum. Então, é isso também que é lindo no Ayurveda, é entender essa individualidade, né? É respeitar a minha individualidade. Então, quantas pacientes que chegam aqui e falam, mas eu tinha que ser justamente CAFA. Eu não queria ser CAFA. Eu falo, não, é o caminho contrário que você tem que fazer. É acolher quem é você, né? E Exatamente. entender quais são as qualidades, porque todo mundo tem qualidades e defeitos. É a dualidade. É, o E oposto saber complementar, né? trabalhar com essas duas vertentes aí Uhum, do universo, né? uhum, Então, é isso. O Amapatiana é muito interessante isso que você está falando, porque é um processo tão interessante que é assim, ao tempo que você está limpando o seu corpo físico, né? E você sente isso no suor, nas fezes, enfim, você vai depurando, né? Vai limpando. E depois você sente todos esses benefícios. A sua mente, o seu emocional também vai purificando. Então, eu tenho a história de uma paciente, que é minha paciente até hoje, ela já é minha paciente há muitos anos. No processo de Amapatiana, ela resolveu largar do marido. olha. Entendeu? Por quê? Porque ela tava tão inflamada, ela fez 3 Amapatianas. Só que a gente fez, eu fiz para ela, dei um tempo, tipo, fez uma patiana, 15 dias, uma patiana, 15. No terceiro Amapatiana, ela não tinha nem terminado ainda. E ela falou: preciso marcar uma consulta que eu quero conversar com você. Eu falei: espera o Amapatiana que depois a gente se vê. Porque eu sabia que ela podia ter devaneios, entendeu? Então, Eu tive uma experiência também que foi muito interessante, porque eu fiz. Eu não lembro se foram 2 ou 3 vezes o Amapatiana, mas a primeira, você me explicou tudo certinho. Eu lembro que eu comecei durante a semana, era uma tipo terça ou quarta. Não, era uma terça-feira, mais ou menos assim. Eu fiz uns 2 dias e me deu uma enxaqueca. Uma enxaqueca que eu não tinha esse hábito de lidar com isso. Eu lembro que eu te liguei, eu falei assim, Aline do céu, tem alguma coisa errada nessa comida aí que não tá dando bom. E aí você falou assim, acolhe, né? Se você puder, respeita. Teu corpo tá pedindo o quê com essa enxaqueca? é, Descansa, para. Com enxaqueca a e gente não tá outra, ali, né? é, Então,
tá limpando e dá o que o teu corpo tá pedindo. São só 3 dias, né? É Exato. uma questão de Mas organizar também, isso. sabe o que acontece, Mari? Quando você começa um processo detox, toda a toxina que tá ali parada, ela volta, né? Ela vai para a corrente sanguínea. Então, amor, o que que acontece? Enxaqueca é muito normal, náusea é muito normal. Tem uma condição de quem tem toxina de CAFA, né? Que é uma toxina pegajosa, tipo um queijo derretido. A gente chama isso de cleda, essa toxina de cleda. É uma toxina que fica em cima do acne. Aí apaga o fogo digestivo, a pessoa fica apática, não tem fome. E aí me ligam, manda mensagem. Eu falo, calma, relaxa. Faz parte do processo. Às vezes eu passo algum chazinho ou alguma coisa, às vezes tem que voltar para trás. Fala, vamos, né? Porque assim, é importante, o corpo fala o tempo todo. Sabe, Basta a gente dar atenção, né? basta a gente dar atenção e entender, né, o que que ele está querendo dizer. Porque para isso a gente Uhum, tem que ter uma conexão. Tem que ter um conhecimento também. Então, é isso. A exatamente. gente tá todo mundo precisando detoxicar em todos os sentidos, né? A gente Sim, entende que corpo e mente não estão separados para o Ayurveda. O ser humano é perfeito. um ser holístico, é um ser integral, né? Tá tudo unido. Então, por isso que às vezes a pessoa fala assim: ah, mas aqui é psicóloga. Eu falo, não, porque aqui a gente não separa corpo da mente. Então, a gente entende que tem desequilíbrio no corpo, tem desequilíbrio na mente, vice-versa. Entendeu? Então, eu não vou só fazer diagnóstico físico, eu faço diagnóstico emocional também. Porque eu Isso é preciso ter. muito, muito legal. E eu quero trazer aqui porque eu me sinto à vontade de falar sobre mim, né? Não posso falar das outras Sim, pessoas. a sua experiência. Mas, exato, quando eu fui para a Ayurveda, né? Quando eu te conheci, eu já tinha passado por algumas nutricionistas, né? Porque eu sempre entendi que isso era algo importante, que o meu conhecimento era limitado, apesar de ser uma grande curiosa, né? E Sim, gostar de estudar as coisas, mas eu tinha essa consciência que eu precisava de um direcionamento específico. E aí, como que eu costumava ir para as nutricionistas? Eu falava assim, bom, eu vou chegar lá, a pessoa não sabe o que eu faço, né? Então eu tinha o hábito de fazer à mão mesmo, como se fosse uma rotina. E aí eu chegava para as nutricionistas e falava assim, ó, eu costumo comer isso, aqui eu não como, isso aqui eu como, isso eu gosto de comer, eu não queria tirar. Então eu desenhava algo para a pessoa saber, né, na minha cabeça. Porque aí a partir disso a nutricionista pode falar assim, ah, isso não é legal, ou isso pode manter, né, para você, sim. dependendo do seu objetivo, o que você está buscando. E aí eu fui no meu protocolo, método, para a Aline. Cheguei lá, né, Aline, eu falei assim, então, Aline, tudo bem? Como é que vai? Então, tá aqui meu papelzinho. Ela falou, essa é a última parte que a gente vai olhar. Botou o papel do lado e começou a ver e falou assim, como estão as suas emoções? Escorreu uma lágrima aqui assim do lado. Brincadeira. Mas é muito É interessante, por quê? Porque mesmo? a gente não está acostumado, Não, infelizmente, a entender que emoção também é toxina, né? exatamente. E pensamento também é toxina. E o que adianta Exatamente. eu cuidar de um alimento se tem outras causas me intoxicando? Exatamente. Então não adianta a gente olhar, é o glúten que inflama, é a lactose, se tem muitas outras variáveis que estão conectadas com a Exato. gente e que vão sobrecarregar o nosso sistema, que vão desequilibrar o nosso sistema. Então, quando eu tive essa proposta de trazer esses vários olhares sobre saúde sistêmica, é porque todos esses sistemas estão integrados. E por uma questão da ciência querer especificar, estudar, ou por convencionalidades, a gente também delegar a espiritualidade para a religião, o corpo para a medicina, né? O Separando, conhecimento, né? o saber para a Dividindo. academia. A gente também foi se perdendo das nossas próprias partes. Então, que Isso. bom a gente ter tantos profissionais, tantas linhas, né? Tantas formas da gente poder encontrar a nossa identificação com É, aquilo que me encaixa, que faz sentido para mim, mas me olhando dentro desse todo, isso. não me quebrando, me fracionando, né? É, Me é. sinto acolhida pela Aline, minhas doenças, minha alimentação, meu corpo todo. A Vanessa trouxe aqui, a Ai, Cláudia. Vanessa, Que beijo, meu maravilha, eu amor. vou É a melhorar ainda Vanessa mais minha saúde. Pescarolo? Vanessa, isso, Pescarolo. Linda, E beijo, a Van. Rosana, obrigada, viu, Rosana, de falar seu nome aqui, porque eu não estava sabendo pronunciar o Instagram dela. Aí ela trouxe aqui como Rosana. Samadi. Ah, querida. Ah, lindas, obrigada, beijos.
É isso aí, Mari. Por isso que quando a gente começa a fazer um tratamento, não adianta a gente, eu vou procurar uma Nutri, né? Tudo bem, procura uma Nutri, mas vá procurar tratar da sua mente também. Então, eu falo que o Ayurveda, ele é muito abrangente, né? Então, às vezes tem consulta. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam aqui loucas para emagrecer. É um exemplo que eu tô dando. E aí vem aqui querendo um cardápio, querendo, né? E eu não dou na primeira consulta. Porque eu tenho que sentir se a pessoa está preparada, ela tem bala, ela tem força na mente para Uhum. colocar aquilo em prática. Então, não. E aí a pessoa fica assim, nossa, mas eu falo, não. Primeiro, vamos preparar a sua cabeça para mudar de rotina, né? Vamos entender as suas emoções, né? Vamos refletir um pouquinho juntas, né? Vamos buscar um caminho para que você possa fazer esse processo terapêutico sem criar culpa. Uhum. Eu falo, uma terapia, quando você procura uma medicina, uma terapia para te ajudar, ela tem que ser uma luz na sua vida, né? E não um problema, uma culpa, uma escuridão aí. Então, é por isso que eu acho que o Ayurveda, ele acolhe, como a Vanessa falou, ele acolhe mesmo as pessoas. Porque você vai por todas as vertentes. Você pega pensamento, você pega emoção, você pega energia, e espiritualidade, tá tudo junto. Para quem eu sinto que é aberto trabalhar e conversar um pouquinho sobre a espiritualidade, né? Porque a gente tem que respeitar cada pessoa que chega Claro. aqui, né? E entender. Então, a partir do momento que você percebe que a pessoa está menos ansiosa, que a pessoa está mais equilibrada emocionalmente, aí é a hora dela partir para esse lado físico, né? E aí entra tudo isso. E a gente tem que entender também que como está tudo relacionado, e quanto mais você estuda sobre microbiota intestinal, você entende, gente, tem uma multidão, trilhões de bactérias que são nossos amigos. Por quê? Elas fazem o metabolismo intestinal. Não é o órgão, são as bactérias. E o que nós estamos fazendo com essas bactérias? Anulando. Nós estamos matando. E quando elas morrem, elas criam uma toxina venenosa. Da forma que elas estão morrendo. Que se é uma morte natural, não. Entendeu? E o intestino está conectado com o sistema nervoso, está conectado com o sistema imune. Então, como que você vai desconectar? Por isso que tem que vir. Aí você tira ali primeiro, tira alimento inflamatório. Cuida das emoções, tira alimento inflamatório. Devagar você vai trazendo outras coisas. Aí a pessoa, ela renasce. A pessoa Muito lindo. renasce. A pessoa chega aqui numa outra consulta e fala, meu Deus, é outra pele, é outro cabelo, é outro olhar, é brilho. A gente chama, sabe, a pessoa tem ódias. Ódias é vitalidade. O que a gente mais vê hoje no mundo são pessoas sem ódias, sem vitalidade, trabalhando amarrado e até vivendo até momentos de lazer numa marra que não tem felicidade. Eu falo que as pessoas perderam a habilidade de entrar em contato com as suas tristezas. E aí não tem a dualidade da tristeza e da alegria, né? Uhum. E é uma Então, desconexão tão grande de si que ela nem percebe que isso é possível, muitas vezes, exato. né? E quando as pessoas me perguntam sobre saúde, para mim, saúde é isso, é brilho no olho, é vontade de viver. Isso, Porque quando isso. eu tenho vontade de viver, eu vou me cuidar. Eu quero que o meu corpo me acompanhe, Isso. Tem né? E aí disposição. eu não entro em, tem que dormir, tem que comer, não pode comer. Não, eu vou fazer isso por respeito ao meu corpo, por respeito à minha experiência de vida, né? Pelo Isso. que eu vim fazer aqui, o que eu vim transbordar aqui. Eu preciso ter condições disso. Isso me É, alimenta a alma, isso né? O alimenta. meu E o espírito. processo terapêutico é muito lindo, porque assim, chega um momento que você fala assim, é que nem estava com umas amigas, qual que é o seu maior sonho? O meu maior sonho é conseguir dormir todos os dias às 8h30, 9 horas da noite. Aí todo mundo deu risada. Ai, Aline, você é esquisita mesmo, você não sei o quê. Não, gente, é verdade. Porque hoje a minha rotina não me permite isso. Entendeu? Mas hoje, de um sonho que eu tenho de vida, é poder ter uma vida confortável. Obviamente que eu não sou hipócrita nem nada, porque Uhum. conforto todo mundo quer, mas tá conectada, acordar cedo, dormir cedo, poder fazer minha própria comida, entendeu? Isso é luxo, gente. Isso é riqueza. Você ter tempo para se cuidar, para se acolher, para fazer sua própria comidinha, para se olhar, né? Para tomar um banho com presença, olhar o cabelinho, o couro cabeludo, sabe?
esses autocuidados que foi tudo perdido. Hoje as pessoas tudo bem, os profissionais que estão aí para fazer massagem, né, para fazer uma Shirodara, que eu faço aqui no consultório também, sempre bem-vindo ser cuidado pelo outro. Mas autocuidado é necessário dentro de uma dinacharya. Dinacharya significa rotina diária. Dentro do Ayurveda a gente tem um protocolo de dinacharya. E esse protocolo ele está muito linkado ao ciclo circadiano. Sim. E a autorresponsabilidade, né? De saber, Sim, eu também costumo dizer, Aline, que algumas pessoas chegam para mim e não só chegam para mim, mas eu escuto, talvez, não só nos meus atendimentos, ambiente social. Ah, eu pago plano de saúde. Eu falo, não, você paga plano de doença, porque quando você usa, é porque você já está doente. Saúde é o que você faz para você não ficar doente, né? exato. E aí entra a autorresponsabilidade, porque daí não dá para cuidar da minha alimentação o dia que eu quero, do meu sono o dia que eu quero. Os meus hábitos é que vão promover um estado de mais saúde ou de menos saúde. Porque eu Isso. falo que o problema não é a gente comer algo que não faça bem para o nosso corpo, desde que a exceção não seja uma regra, né? Quando eu começo todo dia a ter o inho, um pouquinho, um pedacinho, um É, potinho, né? é Vem isso. o inho para tentar amenizar a mente, né? Mas você tá sempre fora, né? Aí, então o problema não é esse, a gente se permitir algumas coisas. Mas se eu Não, tenho essa autorresponsabilidade, eu vou ter um olhar de autocuidado, que é o que você está falando, e vou conseguir me trabalhar dentro de uma disciplina com flexibilidade, né? Porque a gente não sim. está falando dessa perfeição, mas de saber que saúde é uma construção. O É, nosso corpo nasceu pra saudável, mas as interferências que a gente recebe de todos os lugares podem levar para um desequilíbrio, porque hoje a gente não se nutre entre o que a gente escuta, o que a gente vê, os ambientes que a gente frequenta, as pessoas que a gente se relaciona. Isso não tudo. necessariamente nos nutre, então a gente desequilibra. Então, se eu não cuido previamente de todas essas variáveis, eu tenho uma tendência a adoecer. E aí tudo bem também adoecer e a gente precisar de ajuda e cuidar, mas a gente também pode não esperar chegar nesse ponto, né? E eu acho isso Exato. muito legal da Ayurveda também, né? Que eu acho que a gente pode ir caminhando por um final, mas se você também puder falar isso, como é um olhar muito abrangente da nossa conexão com a gente, com a natureza, a gente não precisa esperar dar um BO, né? Eu Não, posso com marcar uma consulta e falar certeza. assim, ó, tá mudando o tempo, tô entendendo e eu tô percebendo que tá me dando mais fome, tá me dando mais vontade de comer não sei o quê. O que que eu posso fazer? Isso. E aí a gente se Perfeito. organiza com esse clima do macro com o Isso. micro, né? Isso. Sem ter que precisar da dietinha, das contagens de caloria, mas o que o Né? meu corpo precisa. Então, se você puder falar um pouquinho disso, para as pessoas pegarem esse pano de fundo, e quem quiser depois, né, você também já faz seu merchan e já fala como que é seu trabalho, né? Que é Ah, importante também, que ninguém é franciscano aqui. mas eu não entendi. Você quer que eu fale o quê, Mari, agora? Como é que as pessoas podem olhar para a Ayurveda, sabe? Tipo, Tá. ah, então eu preciso estar desequilibrada para ir. Não, linda, você já Não, tá. não. Já aceita que a nossa natureza, no nosso estilo de vida, não tá 100%. Qual que é a Mas, definição da palavra dosha? esse é o desequilíbrio? Defeito de fabricação. Exato. Mas eu Então, não preciso todos estar nós naquele nascemos. puta BO, sabe? Assim, que você fala assim, nossa, por que que eu deixei chegar nesse lugar? Não É, deixa. A gente não pode ir para deixa. a Ayurveda na E prevenção, né? Isso na que eu queria prevenção. trazer. E o brasileiro, então, beleza, obrigada, Mari. O brasileiro, ele não tem a cultura da prevenção. O brasileiro não tem. Todo curso que eu faço fora do Brasil, eu fico chocada. Por quê? Porque eu fico chocada com os outros, com o povo dos outros países. Não são todos, mas o brasileiro, ele não tem. Então, por quê? Porque a gente não aprendeu, a gente não foi ensinado isso, né? Uhum. Então, a hora que a gente vai buscar uma ajuda, o buraco já está mais embaixo. É lógico que quando você já está com uma doença instalada, uma patologia, o tratamento é mais demorado. Você, às vezes, tem que recorrer, e se tiver que recorrer, tem que recorrer para a medicina alopática. Então, eu falo que a prevenção evita que você entre nessa medicina da morte, né? Eu fico meio assim de falar até, mas é. Por quê? Porque olha as pessoas como número e não como um ser humano, né? Cheio de energia. Não é só órgão que tem ali também. É muita coisa. Então, a gente entender que o corpo fala que ter diarreia não é normal, que ter constipação não é normal, problema gástrico, seja o que for, empachamento, queimação, refluxo, não é normal. Dormir mal não é normal.
As pessoas estão normalizando as doenças, os desequilíbrios, entendeu? Sentir tontura todos os dias ou sempre não é normal. Acordar desanimado não é normal. Tudo isso já está mostrando, seu corpo está falando que não tá bom, né? Então você não precisa chegar a um momento que você está debilitadíssimo para procurar ajuda, né? E, e é isso, aí passa tão rápido, né, Mari? Sim, daria pra gente falar umas 4 horas Nossa, seguidas? muita Fácil, coisa. né? Mas Fácil, assim, fácil. para quem está assistindo a live com a gente até agora, quem passou por aqui, quem está conhecendo a Ayurveda através desse bate-papo, e está entendendo, né, que isso é algo aqui muito abrangente, mas que se a gente quiser se alinhar com essa filosofia, se a gente quiser se trabalhar por isso, é importante um acompanhamento, um direcionamento específico, né? É. Então, Aline, se você quiser falar um pouquinho de onde você atende, né, os canais de comunicação, porque para quem está chegando aqui por mim, eu vou sugerir, conheçam a página da Aline, ela traz alguns conteúdos lá, também é uma via, né, de acesso para tirar dúvidas. Às vezes só que essa live vai ficar aqui na cabeça, a pessoa está com algumas dúvidas, pode te Isso, acionar lá, né? Então, se pode. você puder, né, aproveita, fala um pouquinho aí dos teus atendimentos, do teu trabalho, para quem se interessar. Ah, obrigada, Mari. Então, eu atendo em Bauru, mas faço atendimento online também. Eu atendo na rua Fuas de Mato Sabino, que é paralela a Getúlio Vargas. É, O atendimento ayurvédico, a primeira consulta é uma consulta de diagnóstico, então a gente vai entender o biotipo da pessoa, a qualidade da mente da pessoa, e aí a gente vai começar as recomendações tanto da parte emocional quanto da parte física, né? Na Índia é muito comum a meditação, os pranayamas, então a gente traz tudo isso nas consultas também, trabalho com os óleos essenciais, né? Então é uma consulta assim que não é um cardápio que você vai vir buscar, apesar de você levar um cardápio, né? Mas é muito mais do que isso, né? E a gente entende que hoje, infelizmente, o solo não é mais o mesmo. Então eu tive que estender um pouco os meus estudos além do Ayurveda, tá? Porque eu preciso entender, por exemplo, a leitura de um exame laboratorial, entendeu? Eu não Na época do Ayurveda isso não existia. Como é que eu vou ajudar o meu paciente de uma maneira melhorada? Né? Então, faço cursos à parte dentro da medicina integrativa, da visão, da interpretação de exames laboratoriais. Então, por isso, eu também recomendo algumas suplementações. Né? Isso existia no Ayurveda? Não! Mas eu não estou vivendo há 5.000 anos atrás. Não adianta eu querer usar o Ayurveda de 5.000 anos atrás. Apesar da gente trazer tudo que a gente pode. Entendeu? Mas a gente tem que se atualizar e toda a ferramenta de ajuda para o paciente é isso. Então, o paciente que vem na consulta traz os exames, né? Porque isso é complementar, mas o principal diagnóstico ayurvédico é clínico, né? A gente vê pele, língua, cabelo, dedo, olho, tudo do paciente, a complexão e a forma que a pessoa se comporta emocionalmente. Isso também já é uma forma da gente fazer a leitura e ajudar a pessoa a se autoconhecer, né? Então, eu acho que é isso. Eu estou à disposição, né, para quem quiser saber mais. Eu tenho um site também, que é Aline Pinho, né? www.alinepinho.com.br, mas no meu Instagram tem o link lá. E é isso, eu estou à disposição. Estou muito feliz de ter participado com você, Mari. Querida. Queridíssima, quero te agradecer mais uma vez por se dispor. Sei o quanto sua agenda é corrida, a gente teve que dar uma sambadinha aí, né, Aline? Então, muito obrigada por você se colocar nesse lugar de vir aqui partilhar do teu conhecimento, de divulgar essa medicina, né? Assim, a minha proposta aqui é trazer luz, consciência, Lindo. ampliar as visões de saúde das pessoas, né? Para a gente não Uhum. se reduzir, ao contrário, né? A gente se abrir a todas essas possibilidades. Então, estou muito feliz de você ter aceitado. Estou muito grata. Queria agradecer também todo mundo que está com a gente, né, até o final dessa live, quem interagiu. Caso tenha passado alguma pergunta ou alguma mensagem aí, vocês quiserem reforçar, a Aline já se colocou aberta. Também Sim. deixo meu canal aberto se alguém precisar de alguma coisa. E espero que todo mundo tenha levado um pouquinho dessa sabedoria para dentro de si.
se abrindo, né? A gente olhar, né, para nossa vida, para o nosso estilo de vida, né, com mais observação, né? Às vezes a gente não está na mudança, mas a gente pode ir ampliando pelo menos as percepções de tudo que foi falado aqui, né, para nossa vida. Então, muito obrigada para todo mundo, muito obrigada, Aline. Espero que vocês tenham uma ótima noite e vamos que vamos. Que é isso. Ter É. saúde é isso, é transbordar também. Amor, eu quero te agradecer muito, te parabenizar pelo trabalho maravilhoso de levar informação, né? Informação de verdade, com responsabilidade, e falar para você que hoje eu estava lembrando que a primeira vez que você chegou aqui, você falava para mim assim, ah, Aline, eu não sei, eu acho que eu não tô querendo mais ficar na profissão que eu tô, eu quero trabalhar com alguma coisa de cura, eu sinto isso dentro de mim. E olha como que o propósito que a gente coloca na vida, eu tô arrepiada mesmo, porque ver você fazendo essa divulgação tão linda, levando a medicina chinesa, o Ayurveda, as outras terapias aí que eu tô vendo que você está envolvida. Infelizmente, geralmente eu tô trabalhando, então não tô acompanhando, mas vou assistir. Tô louca para assistir da Júlia também, que é minha parceira aqui, né? E, e falar, você vê como que o universo é maravilhoso, né, amor? É por isso que a gente tem que pensar positivo, a gente tem que colocar as nossas intenções no mundo, né? Veja hoje você onde está. Parabéns, viu, amor? Eu Beijão no seu coração. agradeço muito o teu olhar, o teu carinho, a tua lembrança disso. É muito especial mesmo. Hoje mesmo no atendimento eu estava conversando com uma cliente que falou que está querendo fazer uma transição de carreira, né? E recentemente uma pessoa falando comigo falou assim: Nossa, trabalhar com o que você gosta não tem preço, né? Eu falei: Tem. Tem um preço alto, porque é uma escolha que a gente tem que fazer muita renúncia, é um Muito. amadurecimento, Verdade, né? Mar. É um gestar o que eu quero. Muitas vezes a gente nem sabe o que a gente quer, né? Então é um processo e que exige muitas mudanças, muitos movimentos. E Muito. quando você chega nisso, aí não é sobre dinheiro. Aí é um Não, transbordar, não, né? não, É estar não. aqui falando, né? Usando o nosso tempo, que é um recurso não renovável, né? É, Para as pessoas que a gente nem sabe, muitas vezes que a gente conhece, que estão aqui, que podem vir, né? Para algo que a gente não sabe para onde vai. Mas a gente está aqui com o nosso então, brilho no olho, né? é isso Então, aí. gratidão. Muito Eu obrigada que por essa lembrança, muito agradeço, Mari. especial. Aqui, Obrigada. a Clá. Ah, Mari maravilhosa. Gratidão, Clá. Gente, então uma Linda. boa noite para vocês. Um beijo grande. Fiquem com Obrigada. Deus. Amém. Obrigada. Amém. Tchau, Tchau, tchau. tchau.